chicos e chicas, bem-vindos à classe de espanhol de hoje. Professora Leda Jane aqui na área do hashtag Fique em Casa Aprendendo na TV Educação Canal 10.2. Todo dia, muito conteúdo para vocês, mas a aula de espanhol é na sexta-feira. Pois é, na sexta-feira. Como é que eu sei essa programação, professora? De repente, eu só quero assistir a sua aula. Então, como é que eu sei essa programação? Você nos segue lá no Instagram, @plataforma Gonçalves Dias, e lá toda semana sai a programação da TV, que não tem só aula para você, tá certo, gente? Tem mesa redonda, tem webinários, tem filmes, tem debates, muito assunto interessante para você e que vai enriquecer o teu conhecimento a nível de ensino médio, de vestibular, tá certo? Então, não perca, acompanhe a programação, uma programação top, certo? E aí, você perdeu uma aula, eu quero rever essa aula. As aulas que nós estamos trabalhando agora de colocação pronominal, né? São aulas que são bem complexas, tem que estar revendo. E como o tempo é pouquinho aqui, como é que eu faço, professora? Vai lá no YouTube, fica salva lá, a plataforma Gonçalves Dias, fica salvo lá no YouTube, tudo para você. Também a gente disponibiliza para vocês apostila, exercícios dessas aulas que nós trabalhamos aqui. Então, você não fica sem ter um bom aparato para estudar, tá certo? E não teve tempo de TV? Põe o fonezinho de ouvido, escuta no Spotify, hashtag no Spotify é hashtag Fica em Casa Aprendendo. E na Rádio Timbira, 1290 MHz, é o programa das 16 às 17, todo dia, de segunda a sexta, hashtag Fica em Casa Aprendendo, com muita audioaula para vocês. E sempre tem uma novidade, a audioaula, ela não é necessariamente igual ao que a gente faz aqui na TV, tá? Então, ela tem um formato diferenciado e sempre tem uma novidade para vocês. Segue a gente lá e não fique de fora, fique em casa aprendendo e indo para a escola, como você já está voltando devagar. Não esqueça máscara, álcool gel, distanciamento, mantendo os protocolos, a gente rapidinho vence essa Covid e todo mundo volta ao normal. Tá certo? Então, colocação de los pronombres com relação a los verbos, exercícios. Nós tivemos uma aula passada onde nós falamos da parte teórica dessa colocação pronominal, tá? De próclises, tá? E nós vamos agora ver alguns exercícios. Escribe aí. E el primero que te salga te dedicará una canción. É um GIF, né? É um GIFzinho. Então, vamos ver o que esse GIF quer dizer para a gente. Tras ler el anúncio, marca a opção verdadeira respeito a las formas verbales que em ele aparecem. O que eu quero? Eu quero que vocês leiam o anúncio. Eu já vou voltar lá, tá? Leiam o anúncio e marquem a opção verdadeira, a opção correta a respeito das formas verbais que nele aparecem. Minhas opções são regulares, pertencem à primeira e à terceira conjugação. O modo usado é o modo indicativo. Sugerem um tratamento formal ou são pronominais. Então, são regulares, pertenecem a la primera y tercera conjugación, el modo usado es el indicativo, sugieren el tratamiento formal ou são pronominales. Vamos voltar lá? Muito bem. Aqui está pedindo para você ler o anúncio e ver a forma verbal. Então, vamos lá. Escribe aí. Y el primero que te salga te dedicará una canción. Salga, dedicará e escribe. São as minhas formas verbais. E aí, eu posso dizer que são regulares, eu posso dizer que pertencem à primeira e à terceira conjugação. Perdão. Escrever, salgar e dedicar. Então, essa aqui já está fora de cogitação? Ainda não, porque os verbos estão especificamente na primeira e terceira conjugação. El modo usado, el indicativo. Vamos lá analisar aqui. Escribe, presente. Salga, presente. Dedicará, futuro. El modo usado, el indicativo.
Sugerem o tratamento formal? Não. Isso aí está fora de cogitação. São pronominais? O que é que vocês responderam? A primeira dica que eu dei, tá? Sempre quando eu vou responder uma atividade, gente, eu dou uma dica para vocês. É preciso ficar atento. Então, vocês observaram que eu eliminei, eu nem fiz comentário a respeito de sons regulares? Pois é, eu nem fiz comentário a respeito dessa alternativa quando eu fiz a leitura. Aí eu fui fazer o comentário exatamente de pertenecem a la primeira e terceira conjugação. Lembrando que, se vocês estão fazendo uma prova do Enem, eu não vou estar lá no ouvidinho de vocês fazendo a leitura e dando dica. Vocês têm que saber. E como é que eu faço para saber? Eu tenho que ir lá na aula teórica de colocação pronominal para que eu possa gravar aquelas explicaçõezinhas que tem lá, porque precisa gravar, tá? Para poder eu saber aplicar no meu texto. Então, a primeira questão nós já fomos e já conseguimos aqui identificar. E foi fácil, tá? Vamos combinar que estava fácil. Vamos agora para um texto, tá? Tras ler o texto, contesta a las questões. Então, você traga a leitura do texto e vai contestar as questões. Rousseff e el gobernador de São Paulo se reuniram por la crisis hídrica. Então, Dilma Rousseff, governador de São Paulo, se reuniram por conta da crise de água, né? Eu vou fazer a leitura aqui, espanhol. O outro slide nós temos a tradução, então não vou me perder muito aqui, tá? São Paulo, la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, se reuniu ayer com el gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, quien solicitou al Ejecutivo alrededor de 1 bilhões e 370 de dólares, 3 bilhões e meio de reais, em obras que puedan dar solução a la crisis hídrica que afecta a todo o estado e está provocando falta de água em gran parte da população. Dilma e o governador de São Paulo se encontram sobre a crise hídrica. Então, São Paulo, a presidente do Brasil, ou presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, reuniu-se ontem com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que pediu ao executivo cerca de 1 bilhão e quase 3,5 dólares, né, de dólares, 3 bilhões e meio de reais em obras que possam dar solução à crise hídrica que afeta todo o estado e está causando falta de água em grande parte da população. Vamos dar continuidade ao texto. Depois del encuentro realizado durante la tarde en el Palacio del Planalto, sede del Ejecutivo, Alckmin dijo que necesita 3 bilhões de reais, 3 bilhões e meio de reais para concretar las 8 obras urgentes que, dijo, servirán para poder enfrentar la crisis de abastecimiento de agua en la región a partir del año próximo, consignó el sitio Agência PT de Notícias y la Agência EFE. Alckmin entregó a la mandataria el plan que contempla 8 obras de infraestructura para minimizar la falta de suministro de agua provocado por la sequía que sufre gran parte del sudeste de Brasil. Após a reunião realizada durante a tarde no Palácio do Planalto, sede do Executivo, Alckmin disse que precisa de 3 bilhões e meio de reais para realizar as 8 obras urgentes que, segundo ele, servirão para enfrentar a crise de abastecimento de água na região ano que vem. Noticiaram o site da Agência de Notícias PT e a Agência EFE. Alckmin entregou ao presidente o plano que inclui 8 obras de infraestrutura para minimizar a falta de abastecimento de água causada pela seca que sofre grande parte do sudeste do Brasil.
De las frases que siguen, la que presenta un tratamiento informal es: reduzca el malgasto de los recursos hídricos, reduzir os malgastos dos recursos hídricos, eduque a las próximas geraciones, evita el desperdicio de agua, modere el consumo de energía, haga frente a los intereses del planeta. Olha o que eu estou pedindo. Ah, professora, mas não tem nada disso nesse texto. De fato, o que tem no texto, o contexto desse texto, é uma temática sobre a questão hídrica. Mas a minha questão, meu enunciado, está relacionado porque lá naquele texto há um tratamento formal, porque eu estou me referindo a autoridades. Mas ele quer saber aqui, nessas orações, tá, que tem a ver com o texto, qual delas apresenta um tratamento informal, tá? Não estou me referindo a uma fala com uma autoridade, é uma coisa mais do dia a dia. Então, reduzca el malgasto de los recursos hídricos, eduque a las próximas gerações, evita el desperdicio de agua, modere el consumo de energia, haga frente a los intereses del planeta. E agora? Evita o desperdício de água. É o que a gente usa no nosso dia a dia, tá? Olha, evita o desperdício de água. Para falar dessa forma, de uma forma mais formal, digamos assim, reduzca el malgasto de los recursos hídricos. Seria uma maneira formal de eu dizer evita o desperdício de água. Tá certo? Eduque a las próximas gerações é uma maneira mais formal para eu dizer que as pessoas precisam evitar o desperdício de água. Como que isso vai acontecer? Educando as próximas gerações. Então, não é uma maneira informal, como está me pedindo o enunciado da questão. Modere o consumo de energia. Moderar, né? Moderar, controlar o consumo de energia. Eu não estava falando de consumo de energia, estava no texto, nós estávamos falando da questão híbrida, não foi? Então, essa era uma alternativa que você poderia eliminar. Isso é uma pegadinha, acontece muito, não tem nada a ver com o texto. Haga frente a los intereses del planeta. Tem a ver com o texto? Mais ou menos, né? Porque quando nós falamos de água, nós lembramos logo de recursos naturais. Mas a água que ele estava falando no texto não dizia respeito especificamente à água dos rios que vão para a hidrelétrica e que por aí, entenderam? Então, diante de todas essas questões aqui, eu já eliminaria as duas últimas e ficaria presa apenas nas 3 primeiras. É mais uma dica que a gente dá sempre para vocês quando vocês estão fazendo uma atividade, é que vocês fiquem bem atentos às pegadinhas, ao contexto daquele texto que vocês estão lendo, se as opções têm a ver com o que vocês estão lendo. Eu sei que se você for sem fazer essa análise, você podia ter marcado aqui, modere o consumo de energia, tá? Tranquilo, mas estaria errado porque nós não estamos falando de energia. Vamos para mais uma questão. Tá, antes de nós passarmos para a próxima questão, eu trouxe para vocês aqui uma imagem, certo? Que ela, pela televisão, ela vai ficar um pouquinho turva para vocês, porque ela é pequenininha, mas o meu foco é para que vocês, como ela fica lá salva, vocês possam ter contato com ela. Mas o meu foco aqui é que vocês observem como na Espanha e a diferença do pronome sujeito na América Latina, tá? E na Espanha. A América Latina eu me refiro a Argentina, Uruguai, Paraguai, todo esse povo que fica aqui em volta do Brasil, tá? E no México, na América Central, a América como um todo, tá? Então, singular, na Espanha, como é que fica o meu pronome sujeito? Eu, tu, usted, ele, ella, como vocês já viram nas nossas aulas anteriores. O meu plural, como é que fica? Nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos e ellas. Então, em espanhol, nós podemos falar com as pessoas de maneira formal ou informal, tá?
dependendo do contexto. Usa-se o pronome usted, nós já vimos isso também, tá? De maneira formal, sendo conjugado na terceira pessoa do singular. Usted es professor, por exemplo. Já o pronome usado para o contexto informal depende de onde você está. Ou seja, pode ser o tu, que é aqui a segunda pessoa do singular, que é conjugado na segunda tu eres, na segunda pessoa do singular, tu eres mi amigo, ou o vos, que vocês vão ver o vos aqui, ó, na América Latina. Então, Argentina, Paraguai, Uruguai, tudo aqui pertinho da gente usa mais o vos, tá? O vos. Que também é considerado segunda pessoa do singular, porém é conjugado de maneira diferente. Vos sos mi amigo. É diferente de tu eres mi amigo, tá? Vos sos mi amigo. O voseu é bastante usado no espanhol americano, sendo seu uso mais difundido na Argentina, no Paraguai e no Uruguai. Voseu rioplatense, que é chamado, tá? Nós já vimos isso também lá na aula de tu, vos e usted. Aqui eu trouxe só para vocês observarem na Espanha como nós utilizamos e na América Latina como nós utilizamos. Aí eu falei do vos e agora eu vou falar para vocês do ustedes, né? Assim como nós temos os tratamentos formais, informal, no singular e tal, o mesmo ocorre no plural. Então, com isso eu tenho ustedes aqui, que é o plural de usted, e o vosotros, como plural de tu. Plural de tu, professora, vosotros. Plural de ustedes, tá? Entretanto, devemos enfatizar que isso só ocorre na Espanha. Na América Latina, o uso de ustedes para os dois contextos, tanto para o formal quanto para o informal. Então, isso é só uma lembrancinha para vocês, que isso aqui tem muito a ver com a colocação pronominal. E aí eu trago a Mafalda de novo. Mafalda é gente boa demais. Então, Mafalda está passando aqui, o cidadãozinho aqui está sentado, pensando na vida. Aí ela vai e pergunta, que haces aí sentado, Miguelito? Miguelito é um grande amiguinho da Mafalda, tá? É um personagem também da Mafalda. Ele vira para ela olhando admirado e diz, pois aqui estou esperando algo de la vida. Olha que reflexão profunda, né? Ela pergunta, o que vai sentado aí, Miguelito? Ele diz, eu estou aqui esperando algo da vida. Muitos de nós, às vezes, ficamos assim parados, olhando para o tempo, esperando algo da vida. A gente não pode ficar parado esperando, a gente tem que correr atrás. Por isso, vocês estão aí assistindo a gente, correndo atrás do estudo de vocês. E que tal de vos é esse? Aqui, ó. Que tal de vos é esse? Ele não está aqui. Que haces aí sentado, Miguelito? O que você faz sentado aí, Miguelito? Nós já falamos. Pois aqui estou esperando algo de la vida. Estou aqui esperando algo de la vida. Haces. Haces. Que haces? Verbo hacer na segunda pessoa do singular. Vos. Vos. Aonde é que a gente usa, segundo a informação passada? Na região americana. Todo o continente americano usa mais o vos. O voseu, só para complementar, é o uso de vos em vez de tu, como segunda pessoa do singular. Consiste na modificação da segunda pessoa do plural vosotros. E como a frase ficaria se a Mafalda tivesse usado o pronome tu. Que haces aí sentado, Miguelito? Olha só a diferença. Haces. Qual é a diferença? A acentuação. Em geral, a última sílaba do voseu é acentuada, já que é uma modificação de vosotros, transformando-se em uma palavra oxítona terminada em S. Então, vosotros haceis. Se tiramos a vogal I do verbo conjugado, chegamos ao haces do vos, tá? Então, o voseu é bastante usado no espanhol americano, sendo seu uso mais difundido na Argentina, Paraguai e no Uruguai, que chama voseu rioplatense por causa do Rio da Plata, que banha esses três países, tá? Então, gente,
Aqui eu tenho um pouquinho mais de informação sobre isso, que diz assim, pode variar de acordo com o país e nível social. O bozeu rio-platense, por exemplo, é aceito sem reservas em todas as classes, enquanto no Chile é geralmente usado coloquialmente, de maneira informal em ambiente familiar. Já em algumas áreas do Peru, seu uso coexiste com o uso do tu, sendo tu a forma culta, tá? E a gente volta depois para complementar mais conhecimento sobre isso aí. Tá certo, galera? Besitos, besitos.